Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 17. Lucas 17, verso 20. Lucas 17, verso 20. Todos acharam? Sim? Vou começar a ler a minha versão, é a versão NVI. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló, quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Repita comigo esse verso mais uma vez, 33. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Obrigado por participar. Eu vi que vocês participaram comigo. O Ludovico estava comentando há um tempo sobre essa questão da vinda de Jesus, como isso deve ser algo latente em nosso coração. Paulo diz, se eu não me engano, a Timóteo, que a coroa está separada para aqueles que amam a sua vinda. Você deve ansiar por isso. Você não deve ter medo, você não deve ter uma certa... É medo mesmo, assim, sabe? Será que vai dar certo? Como é? Se eu vou... Porque o Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus, amém? E nessa realidade aqui, Jesus, para mim, ele ensina muita coisa. A primeira coisa que me chama a atenção é ele quebrando diversos paradigmas que o povo tinha. Quando Jesus estava para vir, a expectativa de Israel era de um líder, né? Haverá o rei. E eles têm isso claro, eles sempre perguntam para Jesus do reino. Não, e o reino? E o reino? E quando vai vir o reino? E quando vai vir o reino? Porque a expectativa deles era que eles, como eles estavam dominados por Roma, viesse o Messias. Qual era a expectativa deles? O Messias vai vir com um exército, vai montar aquele exército meio que na pegada de Josué, de Moisés, vai expulsar Roma e a gente vai ter aqui a nossa nação. Isso que eles pensavam do reino. A gente vai ter a nossa nação aqui fechada. E além de Jesus não fazer isso, eles demoraram muitos anos para conseguir isso, né? Foi só no século passado que eles tiveram o estado deles. Mas eles sempre tinham essa expectativa e o Senhor ele começa a quebrar determinados paradigmas. O reino de Deus não vem de modo visível, diz ele. O reino de Deus está entre nós. Por isso que nós cantamos isso, essa última música também. Geralmente, acredite, é importante você vir também no louvor que você já vai inteirando na mensagem. A mensagem é uma só. O Edson, quando ele prepara lá, ele está aqui, atento àquilo que o Ludovico está falando, o Eduardo, a Nívia. Então, você já vai pegando, é uma mensagem só.
E ele estabelece o reino dessa forma. Ele estabelece que é um reino, não é um reino visível, não é algo palpável, não é um governo estabelecido muitas vezes, não é uma política. Às vezes a gente acha que não. O reino de Deus vai ser estabelecido no Brasil quando um cristão, um cara realmente de Deus, assumir a presidência do país. Talvez isso nunca aconteça. Mas o reino de Deus pode estar em nossa cidade, sim. Porque nós estamos aqui, o reino de Deus está entre nós. Se nós estamos aqui, o reino de Deus pode se estabelecer. E ele começa a quebrar determinados paradigmas. Mas quando ele vai falar da segunda vinda dele, algo me chamou a atenção, e é nisso que eu quero me deter com vocês, de maneira rápida, eu acho, né? Não quero me prolongar muito. Ele dá um exemplo daquilo que haverá de vir nos dias dele. E ele sempre usa parábolas para comparar as coisas que vão acontecer. É muito mais fácil de a gente entender, e era muito mais fácil para o povo da época entender. E ele dá 2 exemplos a respeito da sua vinda, ele faz uma comparação. No verso 26, ele faz a comparação com Noé, com a época de Noé. E no verso 30, ele faz com a comparação de Ló. Eu queria que você lesse comigo juntamente esse primeiro verso, o verso 26, que fala ali a respeito dos dias de Noé. Diz assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Isso ele está falando da sua volta, quando ele virá como relâmpago, né, que não é. Depois ele vai falar lá para frente que quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Está falando dessa realidade. E ele fala que vai ser como nos dias de Noé. E diz assim: o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. E eu olhando isso, eu falei, misericórdia na minha vida. Porque eu sempre olhei essa realidade de Noé de uma maneira meio julgadora, sabe? Falei, não, aquele povo merecia, mano. Eles faziam muita coisa ruim. A gente vê nos filmes e tudo mais, o povo era violento, o povo fazia isso, fazia aquilo. Mas você percebeu no que Jesus diz? Que eles comiam, bebiam e se casavam, basicamente. Quantos aqui são casados? Caramba. Aí não tem ninguém ainda. Quantos aqui comem e bebem todos os dias? Você entendeu o link, né? Alguns mais, outros menos. O povo vivia comendo, bebendo e casando-se e sendo dado em casamentos. E eu parei para pensar, não é coisa normal isso da nossa vida? Não é normal você comer, beber, você tá lá, você tem seus relacionamentos. Acho que aqui não só de casamento, mas as suas amizades. Todo mundo aqui tem muitos amigos. E mesmo assim veio o dilúvio e destruiu a todos. E aí tem outro exemplo. O exemplo dos tempos de Ló. Diz assim no verso 28. Eu falei errado, eu falei 30, no outro é 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. O povo estava comendo, mais que justo, bebendo, comprando e vendendo, vivendo ali a sua vida normal. Todo mundo aqui tem os seus anseios, talvez materiais. Todo mundo aqui tem um sonho. Tem um sonho de ter determinado carro, de ter determinado... E o pessoal ficava lá, comprando e vendendo, plantando e construindo. A pessoa lutava lá para construir, talvez, ali. É bem difícil, às vezes, a gente conseguir a nossa casa e tudo mais. E a Bíblia fala que depois Ló saiu, veio o fogo e destruiu todo mundo. Não vou fazer de novo aquilo de quantos comem, bebem, mas provavelmente todo mundo faz tudo isso. E mesmo assim veio o fogo quando veio e destruiu todo mundo. E a Bíblia diz que vai ser assim quando Jesus voltar. Esse é o exemplo. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. E aí eu comecei a me debruçar mais sobre essa realidade. E eu vi, e talvez trazendo para a minha própria vida, o tanto de coisa que às vezes eu faço para mim. E eu acho que essa é a maior realidade, o maior erro desses dois povos. As coisas que eles faziam, mas eram exclusivamente para eles. Eu estava dando uma pesquisada lá, eu fui ler, voltar, falei, não, deixa eu entender mais. Assim. Porque, por exemplo, Sodoma, a gente sempre lembra, e o pessoal sempre fala, não, é porque a galera era todo mundo homossexual. Né? Então, mereceu, tem que cair fogo e tudo mais. Jesus nem cita isso. Isso é verdade, tem relatos na Bíblia sobre isso. Mas Jesus não cita isso. Mas a gente é louco para hierarquizar pecado, né? Então, esse o cara vai direto para o inferno. Esse daqui, mais ou menos. A pessoa, ela define os planos por ela mesma, não perguntar para o Espírito Santo. Não, isso daí é levezinho. Né? Mas o Senhor Jesus nem cita isso, ele fala que todo mundo foi
foi destruído por causa disso, porque eles comiam, bebiam e viviam daquela forma. Você não precisa abrir, eu vou citar algumas realidades lá, mas é interessante você anotar para que você confira depois em casa, você confere e vê se eu não estou falando nenhuma besteira. Mas provavelmente todos esses povos, esses dois povos, tinham contato com Deus, com a sua palavra e com essa realidade. Eu não sabia, mas Sodoma, por exemplo, aquela passagem de Melquisedeque, que é a primeira vez que Abraão dá dízimo daquilo que ele tinha para Melquisedeque, porque Melquisedeque abençoa ele. Ele vem de Sodoma, porque Ló tinha sido... A cidade estava lá em guerra, né, eram 4 reinos contra 5, e aí uma das cidades que perdeu foi Sodoma, e aí alguns foram capturados e estava Ló entre eles. E aí veio Abraão montou um exército, que Abraão tinha muita gente, foi lá, destruiu, pegou Ló, e aí o rei de Sodoma vem agradecer a ele, fala, olha, né, obrigado por causa de tudo isso. Depois aparece ali o rei de Salém, que é a figura de Jesus Cristo, e todos nós sabemos disso, mas eles tinham contato já. E além disso, eles tinham Ló vivendo naquela cidade. Mas, muito provavelmente, e Ló como conhecia a palavra, tanto é que Ló, ele reconhece os anjos quando os anjos vêm avisar. Fala, esses são os homens do Senhor, põe eles aqui dentro, não deixa ninguém tocar neles. Né? Ele reconhece isso, e Ló vivia ali. E mesmo assim, o povo estava totalmente aleatório, estava totalmente fora daquilo que eles poderiam viver. Tanto é que Ló vai avisar os seus genros, né? Eles tinham 2 filhas, e aí o anjo fala assim, ó, você pode avisar os seus genros, né, para que eles possam fugir junto com você. Ele vai avisar os genros fala, isso aí é brincadeira. Eles já acharam que era brincadeira, de tão que eles não ligavam para aquilo. Eles tinham aquele conhecimento, tinham aquela realidade, mas eles não ligavam para aquilo. E provavelmente morreram, porque a Bíblia fala que eles não saíram da cidade. Noé da mesma forma. A época de Noé, e eu me surpreendi ainda mais com a época de Noé, porque eles aí estão super próximos dali da linhagem de Adão. Você vai ver ali, vai passar Enoque, vai passar Matusalém, e aí chega a época de Noé. E a Bíblia fala que tinha uns homens de Deus lá. Mas aí, isso que eles falam do casamento começa a ficar latente lá. Eles falam que os homens de Deus começaram a se relacionar com as mulheres que não eram da mesma família, do mesmo povo, que o Senhor queria que eles se relacionassem. E eram os homens de Deus, a Bíblia diz. Né? Existem diversas interpretações sobre isso, nós não vamos nos deter isso porque é complicado, mas a Bíblia fala que eram homens de Deus e eles se relacionaram com pessoas que eram de fora. Eles conheciam, sabiam a vontade de Deus, mas a atitude deles, que talvez não era nada ruim, que era casar, mas eles estavam fazendo a forma errada e para si mesmo. Porque a Bíblia diz que eles olhavam, achavam umas bonitas, outras não, falavam, separava as bonitas e ali já começa uma realidade das pessoas vivendo para si mesmo. E quando Jesus fala aqui que ele vai destruir e as pessoas não vão ficar, quem está nessa realidade, o meu coração se encheu de temor, porque eu lembrei de tanta coisa que eu faço. Lembrei de tanta coisa que eu projeto, que eu planejo. E eu parei para pensar, será que não é meu isso? Será que eu não estou fazendo isso, planejando, plantando, comprando, fazendo tanta coisa, mas para mim? A realidade do Senhor, eu creio muito que ela é muito, muito além daquilo que a gente pode esperar aqui nessa terra, daquilo que a gente está acostumado a viver. Não é esse domingo, e nesse ano eu tenho sido martelado com isso. A minha realidade cristã não pode ser no sábado e no domingo. Não pode. Eu tenho uma realidade lá que só eu estou, e que se eu não for a resposta ali onde eu estou, ninguém vai mais poder ser. Eu tenho certeza que há universos onde você está, que se você não for o homem de Deus, não vai ter ninguém. Se você for a mulher de Deus, o adolescente, o jovem, não vai ter ninguém para ser. E eu acho que fica muito claro quando o próprio Senhor Jesus, ele diz que quem tentar conservar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida, vai preservar. E para mim isso fica claro. E aí eu entendi bem os exemplos que ele dá. Eu não sei se os fariseus ficaram com essa mesma dúvida no meu coração. Eu falei, mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas quantas vezes aquilo que a gente acha como certo e errado fica tão subjetivo na mão de Deus? Quando eu comecei a dirigir uma célula, eu tinha uns 15 anos e a galera era mais nova que eu ainda. Então era muito legal e muito engraçado em um certo sentido, porque todo mundo tem muita dúvida, né? Imagine, 12, 13 anos, começa, né, não está mais na salinha, começa a vir aqui os pastores e tudo mais.
E a galera tinha um monte de dúvida. Eu lembro que terminava o G100, aí vinha um monte de pergunta. Era a sessão questionário. Aí tinha, mas fazer tal coisa é pecado? Colar é pecado? Era o que mais ouvia. Colar é pecado? Fazer tanta coisa que a gente às vezes para pensar, né? Não sei se é. Tem muita coisa que eu não sei se é pecado. Mas eu tenho certeza que quando a gente para perguntar sobre a vontade dele, né? O pessoal está discutindo se é pecado, né? Faculdade, né? Mas quando a gente para pensar que existe uma vontade de Deus para a nossa vida, as coisas ficam muito mais subjetivas e é algo muito particular para mim e para você. Né? Na época eu lembro que eu usei a referência e falei, você conta pro seu pai que você... Eu falei, não conto, faço escondido. Eu falei, então, pelo menos você está fazendo, você está desonrando seu pai. Por quê? Seu pai briga? Briga. Eu falei, então, está desobedecendo seu pai, pelo menos isso. Né? Mas às vezes, a gente se prende a tanto nisso, e eu estava conversando com o Julinho falando algo tão poderoso que ele ouviu, sobre como a gente se prende nas coisas que a gente não pode fazer, naquilo que a gente acha que é o certo e o errado, aquilo que a gente classifica de maneira tão primitiva muitas vezes. O certo e o errado, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. Não está na Bíblia, então eu posso. Tem um monte de coisa aqui de tecnologia que é de hoje que não tinha na época de Jesus. Jesus não tem como colocar lá, falar que você acessar determinado site vai ser ruim. Jesus não tinha esse site, não tinha. Ele provavelmente sabia já que existia, mas não ia fazer sentido. Programas de TV, tem um monte de coisa que a gente tem uma realidade nossa. Às vezes a gente quer, né, dar aquela contornada, né? Porque ninguém, como diz o Leandro ontem, a gente quer transformar Jesus naquilo que é aceitável para a gente. Porque enquanto não pisa no meu calo, mas o Senhor nos chama, acho que de uma forma muito mais radical, gente. De uma maneira muito mais radical, muito mais... Acho que muito mais na essência, sabe? É reconhecer a grandeza dele, reconhecer que ele reina sobre nós. Reconhecer que ele tem uma vontade dele para as nossas vidas. E que a vontade dele por mais que seja tão difícil para a gente, mas é que nós neguemos a nossa vida aqui. Que a gente negue completamente a nossa vida aqui. E eu vendo alguns casos na Bíblia disso, da vez que eu ministrei no domingo pela manhã, eu me lembrava de João Batista, como o Senhor usou a vida daquele homem. A Bíblia diz que Jesus falou que nascido de mulheres, de homem, não houve outra pessoa, não houve gente maior do que João Batista. E talvez João Batista não fazia o tipo que a gente tem hoje de evangelho, né? Porque o cara não era rico, o cara não aparecia na TV, era taxado de louco, comia gafanhoto, mel silvestre, vivia no deserto, usava umas roupas, não era que hoje em dia, né, os ternos dos caras, os sapatos assim dos reverendos, dos apóstolos, né, todo mundo quer ser apóstolo, né, agora. Tudo do mais. E ele não, se ele tivesse, assim como Paulo, se eu sei sobreviver na escassez como na prosperidade, né, na fartura. E o Senhor usou tanto a vida dele, não teve outro como ele. Até porque ele fez algo que também é algo que nós devemos fazer. Ele anunciou Jesus, ele veio antes de Jesus, para que através dele, Jesus fosse anunciado. E essa é a nossa função hoje também, se você parar para pensar. É sua função anunciar Jesus, porque ele vai vir de novo. Mas que você possa viver como ele. Né? Eu devia talvez ter separado isso, agora eu estou pensando, separado essas passagens dele, mas depois dá uma pesquisada, joga no Google, descubra, vê lá como foi ele. E a Bíblia diz que não houve pessoa maior como ele. Não houve pessoa que cumpriu tanto o projeto de Deus. E ele morreu decapitado. Né? Talvez você vai fazer tanto, e você pode não viver aqui a recompensa, talvez aqui na terra, apesar de que ele tinha toda a consciência e paz naquilo que ele estava fazendo. Uma vez eu ouvi, até mesmo de gente que tem contato com pessoas que são perseguidas no exterior, e existe um livro de 2 mulheres que foram assassinadas em países que perseguem cristãos, e eles fizeram o acompanhamento das cartas, que todos os dias elas escreviam a respeito dos dias dela, como elas estavam se sentindo. E o interessante de falar é que, conforme mais elas vão chegando perto, que elas têm uma data lá para morrer, elas começam falando, eu nunca senti tanta paz, eu nunca tive tanto prazer no meu coração, eu nunca tive tanta tranquilidade na minha vida. Essas pessoas alcançam uma realidade de comprometimento e vida com Deus, que se a gente parar para viver pensando só no nosso umbigo, só na nossa casa, só no nosso lar, às vezes a gente doa tão pouco assim para a igreja, assim, a gente doa tão pouco assim para a obra, tão pouco, a gente faz tanto esforço muitas vezes, a gente faz tanto esforço para fazer tanta coisa, e
a gente às vezes acha que não é para a gente fazer determinadas coisas. Não, isso é para o líder de GCM. Isso é para o pastor, Ludovico. Né? O pastor Carlos Alberto pôs ele na comunidade. Agora é ele que corra para que aconteça. Mas não, existe uma responsabilidade em nós. E pensando nisso, eu queria que você abrisse em 1 Pedro 4, que esse é a visão que eu creio que Deus tem para a gente. Que não é uma visão de buscar os meus próprios interesses, não é uma vontade que eu tenho de buscar aquilo que eu acho que é certo, mas a forma que o Senhor deseja que eu viva. 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 1. 1 Pedro, bem lá no final. A minha versão, ela dá uma dica muito boa daquilo que nós vamos falar. Ela diz assim, vivendo para Deus, o título que tá inscrito. Eu acho que essa é a realidade que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia diz assim, em 1 Pedro 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. E aí ele já começa a dar dica daquilo que é a nossa missão. É claro que a gente pode fazer diversos planos, é claro que o Senhor sonha com isso e Ele vai sonhar com a gente. Mas a gente não está aqui para fazer as próprias vontades nossas, mas sim fazer a vontade de Deus. No verso 3 ele diz assim, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. E aqui eu também quero fazer uma pausa, porque essas realidades que a gente encontra na Bíblia, às vezes choca e faz com que a gente olhe, eu não estou tão ruim assim. Não sei se você já teve essa sensação. Você vê tudo o que eles faziam, fala, nossa, olha, eles faziam em libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra e na idolatria repugnante. Você pensa, eu não faço isso, mesmo quando eu não estava no mundo, né, eu acho, né? Mas às vezes a gente fala, não, isso daqui era para aquele povo, mas era a cultura do povo. Tem muitas dessas regiões que tem as cartas que falam disso, que era costume religioso eles se envolverem em orgias, por exemplo. Às vezes a gente não faz esse tipo de coisa, mas a gente está totalmente amoldado à nossa cultura. Totalmente amoldado. Ainda mais no Brasil, que a gente tem uma cultura teoricamente cristã, porque a gente tem uma história católica e tudo mais, e a gente se pega repetindo ditados, repetindo comportamentos que são da nossa cultura total e são completamente longe da Bíblia. Eu já me assustei com postagens no Facebook de gente cristã, falando, não, tem que matar bandido, tem que matar tudo. Eu falo, né, esse é o... Mas o cara, ele tá todo envolvido na cultura, essa é a cultura do nosso povo. Mata. Não precisa ter prisão boa, né? Joga todo mundo lá numa masmorra, lá com rato, com um monte de coisa, e a gente está repetindo isso. E eu, né, não sou nenhum revolucionário, mas eu lendo um pouco da Bíblia, sei que essa não é a vontade do meu Deus. Sei que essa não é a vontade de Jesus. Basta ver o que ele fez com cada pecador. Basta ver o que ele fazia quando ele se reunia com essas pessoas. Mas a gente começa, na nossa cultura, é normal isso, e a gente começa a se amoldar de maneira tão simples. E aquilo que a nossa cultura amolda, a gente vai trazendo para a nossa igreja, começa a ser natural para cá. Muitas vezes a gente acha que a gente está lutando contra o pecado, contra aquilo que está acontecendo na atualidade, mas a gente está só repetindo um discurso de ódio muitas vezes. E eu me assustei muito, assim, tem uma época atrás, há um ano atrás, que eu me assustava com algumas mensagens nesse nível, assim, de ódio, de intolerância. Né? E eu acho que eu conhecendo um pouquinho só de Jesus, como eu conheço, eu sei que essa não é a vontade dele pra gente. E não é essa vontade que ele tem, que a gente transmita o amor dele. Então, às vezes a gente vai ler aqui, não é para falar, não, eu não estou tão ruim, porque eu não faço isso. Mas isso era a cultura, muito provavelmente, daquele povo. Ali em Roma, existe uma temporalidade específica, existe um contexto específico. Aqui a gente pode trazer muito para a nossa vida. Se a gente estiver moldado nessa cultura, reproduzindo essas atitudes, reproduzindo a idolatria muitas vezes, reproduzindo determinados vícios, determinados comportamentos que não são cristãos, que está disfarçado de cristão. Né? Não, é que eu sou cristão, tenho que lutar contra o pecado. Né? A primeira é que você não vai lutar contra o pecado, nem você consegue lutar contra o seu próprio pecado.
A Bíblia diz que ele põe o Espírito dele no nosso coração e é ele que faz com que nós andemos nos seus caminhos. Nem você pode, não é você que vai lutar contra o do outro. Né? E tem tantas coisas que a gente reproduz na nossa cultura. Verso 4, ele diz assim, eles acham estranho que vocês não se lançam com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Verso 6. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo sendo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito de Deus. Vivam pelo Espírito segundo Deus. Verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. E aqui, como o Lovico bem lembra a gente, se naquela época estava próximo, imagine agora. Se naquela época já estava nos 45, aqui já está na prorrogação já. E ele diz assim, ó, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E esse verso 10 é chave para aquilo que a gente pode concluir nessa noite. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse é um versículo que eu gosto muito, porque ele traz uma realidade daquilo que eu falei que não é responsabilidade dos pastores, não é responsabilidade da liderança, não é responsabilidade daquele missionário que está lá na África. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sabe por que o Ludovico não pode fazer aquilo que é para você fazer? E por que o meu pai também não pode, o Leandro, o Miro, os supervisores? Eles não podem fazer aquilo que é para você fazer, porque eles não são vocês. É impossível. Você lembra daquilo que a pessoa contou para você? Isso que ela contou para você faz ela uma pessoa única. Se juntar tudo, todos os casos. Talvez outras pessoas, como eu, quase morreram com sal. Mas eu também tive um problema de... Quando eu recém-nascido, tive um problema muito grave em que os médicos nem esperavam que eu sobrevivesse. Se juntar esses dois, já diminuiu bastante. Os com sal e com o problema no cérebro que eu tive. Então, se eu for juntando todas essas individualidades, só tem vocês. É impossível o Senhor fazer a obra que Ele tem para você, que Ele deseja que você faça, não levando em consideração a sua vontade própria, mas aquilo que Ele quer que você faça, para outra pessoa. Eu aprendi com o Júnior há um tempo atrás, Carlos Alberto Júnior, que é aquela história que, se você não fizer a missão, se você não fizer aquilo que Deus quer que você faça, Deus vai levantar outro para fazer aquilo que você devia fazer. Ele falava, eu achei interessante isso. Ele provavelmente não vai fazer isso. Talvez ele vai chamar outra pessoa para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas não vai ser como você. Porque só você é você. Só você está inserido no lugar que você está inserido. Só você é filho do seu pai. Do seu pai específico. Só você é filho da sua mãe. Só você criou nessa realidade. Talvez uns fora de São Paulo. Talvez uns em outra região, que não a Zona Leste aqui. Só você teve a vida que você teve. Por isso é impossível que eu possa exigir que outros façam aquilo que eu posso fazer. Não, alguém tem que se levantar na minha faculdade para transformar aquele lugar. Isso é uma besteira. E se a gente fica esperando, não, o líder de GCM tem que fazer. Ele que tem que convidar quem vai vir. Quem vai ouvir? Quem você acha que o seu parente vai ouvir mais? Um líder que ele nem conhece quem é? Ou você que está lá diariamente com ele, está conversando e conhece as necessidades dele, tem uma vida junto, às vezes, do lado dele. A palavra de Deus ela nos ensina que a nossa vida, a nossa forma de viver aqui é muito mais complexa do que a gente está comprando, comendo, bebendo, casando-se, vendendo, planejando. A vida é muito mais que isso, porque se a gente parar para viver só nisso, a gente vai estar fora da vontade dele. E a Bíblia diz que essas pessoas que viviam dessa forma, veio o dilúvio e todos morreram. Veio fogo e todos morreram. Eu não sou profeta do caos, nem sei qual que é a vontade de Deus na vinda dele. Uma vez eu ouvi, talvez ele chegue no final e resolva salvar todo mundo. Já pensou? Do nada, assim. Não, tá todo mundo.
Eu acho que não vai fazer isso, que ele não vai contra a palavra dele. Mas, meu, ele é soberano, né? Eu não sei qual vai ser a realidade. Quem vai ficar, não sou eu quem vou falar. Não, você vai ficar. Isso daí tá em pecado. Ele não faz a vontade de Deus. Mas você sabe aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você provavelmente sabe, você tem o Espírito Santo dele. Ele sabe as coisas, você sabe as coisas que ele te dirige para fazer durante o seu dia a dia. Sabe as coisas que ele dirige para você praticar no dia a dia. Quando você sente no coração de falar e ter determinada atitude, e passa a situação, às vezes você fica com aquele peso. Fala, nossa, devia ter feito aquilo. Devia ter perguntado para aquela pessoa que estava chorando se ela estava bem. Devia ter ligado para o meu primo, que eu vi que ele não estava bem no almoço de família. E eu devia ter ligado para ele. Ele contaria para mim, ele conversaria comigo. O Espírito Santo, eu creio que ele fala aos nossos corações. E por isso que a vida que a gente tem, ela é baseada no Espírito, é baseada em fé. É baseada num reino que não é um reino visível, que não é um reino apalpável, um governo que vai definir em leis tudo aquilo que a gente tem que fazer, não é isso. Mas é um reino de um Espírito Santo vivendo em nós e através de nós e no meio de nós. Versos 11 fala ainda de 1 Pedro 4. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ele elenca aqui de maneira bem simples dons e características nossas. Tem pessoas que têm um ótimo dom de falar, de sair bem com... São as pessoas que adoram seminário na faculdade, na escola, porque ele se dá bem. Ele lê lá mais ou menos, ele dá uma passada de olho, e ele apresenta 1h30 se precisar. Assim, ele tem e fala e convence o professor. Se ele estiver falando besteira, ele convence o professor, porque ele tem o dom dessa fala. Faça isso para a glória de Deus. Se você serve... E a gente começa a elencar de maneiras às vezes tão ruins, né? Não, aquele que fala é geralmente colocado como cara, né? O cara é o cara dos negócios, né? Então o cara é melhor do que aquele que não fala. Mas muitas vezes as pessoas estão aqui para servir. Aquele que serve, se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Faça com todo o coração. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida, faça com todo o coração. E tendo em mente sempre, sempre, que Ele não deseja que a gente faça a própria vontade. Isso é sério. Isso se a gente... O versículo que ele diz que aquele que conservar a sua vida, que quiser, vai perder, ele fala isso outras vezes. E eu acho que é uma coisa que ele se preocupa muito, e eu acho que ele tem essa consciência de como nós somos tão voltados para nós mesmos. Acho que desde Adão e Eva, quando eles param para comer do fruto, eles estavam voltados para ele mesmo, muito provavelmente. Porque, sei lá, nem era comer uma coisa, assim, sabe? Não era uma tentação, talvez, mas eles, não, eu quero satisfazer a minha vontade. Eu quero, não importa o que Deus falou. Eles tinham aquela consciência. O povo de Sodoma e o povo de Noé tinham aquela consciência. Eles conheciam sobre aquilo que eles precisavam fazer. Eles eram os homens de Deus. Eles foram libertos por Abraão, que é uma das maiores referências para os israelitas até agora. Mas mesmo assim eles ignoraram. E isso é tão grave para as nossas vidas. A gente tem sido tão alertados. Temos sido tão alertados sobre essa necessidade que nós temos de preservarmos a nossa vida aqui santa. Porque sem santidade ninguém verá Deus. E a gente está ouvindo. E que Deus nos livre de ser como esse povo, que ouviu, e não reproduziu, e muitas vezes nem levou em consideração lá. Achava que era brincadeira de Ló. Ah, vocês vão morrer queimados. Ah, isso é brincadeira. E às vezes o Ló que está falando assim, não, vai para o inferno. Ah, isso daí... a fé, né, não é por obras, né? A gente tem uns jargões que a gente consegue se convencer, se enganar muitas vezes, infelizmente. Mas o Espírito Santo nos chama a isso. Nos chama para viver uma vida que não se baseie naquilo que a gente quer, o que a gente simplesmente deseja e anseia. E eu acho que isso é uma necessidade de nós como igreja. De nós como referências de Cristo. É a referência que as pessoas têm de Cristo. As referências que os meus amigos têm de Cristo, aqueles que não têm outras pessoas que conhecem que são cristãos, sou eu. Qualquer falha que eu tiver, as pessoas vão olhar aquilo. Eu estava comentando com um amigo meu, falando de futebol, que passou umas reportagens do jogador de Santos, lá, o Ricardo Oliveira, né? Que pregando, né, na igreja e tudo mais. Ele fala da sua fé. E aí, falou, um abraço. Agora estão filmando ele deu uma cotovelada uma vez lá no jogador. Aí a primeira coisa,
O cara prega lá na igreja. O cara é a referência que as pessoas têm de nós. É a referência que elas podem ser alcançadas pelo amor dele, através das nossas vidas. Mas se a gente fazer a nossa própria vontade e estiver colocando tudo na costa do nosso líder, tudo nas costas do nosso pastor, do supervisor, porque eles têm que fazer, porque são os homens de Deus, aí a gente vai falhar em cumprir a vontade dele para nós. A gente vai estar simplesmente reproduzindo isso que o povo de Sodoma e que o povo de Noé, dos dias de Noé, viveu. Que o Senhor nos livre disso, amém, gente? O Senhor te fez como uma pessoa única. Ninguém pode fazer aquilo que o Senhor tem para você. Aprendi que vocação é uma tarefa específica para uma pessoa específica. Ninguém é como você. Ninguém é como você. Não deixe o diabo te enganar com tanta coisa que às vezes a gente vive aqui. Com tanta coisa, com tanto contexto, né? De famílias, muitas vezes, mas isso te fez único. Isso te fez com a capacidade de, em determinadas situações, reproduzir o amor de Deus de uma maneira tão natural. Não deixe isso nas costas de outra pessoa. Até porque eu acho que a maior alegria que você vai ter no coração é saber que você está cumprindo a sua missão. Eu creio muito que as pessoas mais felizes são aquelas que têm consciência que estão cumprindo a sua missão. Paulo, por mais problemas que ele tivesse, ele era muito feliz, eu estou satisfeito. Quando ele fala lá perto da morte dele, ele também foi assassinado, ele fala, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, eu estou esperando, eu estou tranquilo. E às vezes a gente correndo com tanta coisa nessa vida, e a gente não fica tranquilo. Porque a gente tem trabalho, às vezes a gente está aqui, mas a gente está pensando na segunda-feira. Está pensando, no trabalho. A gente não crê que ele é o mesmo para sempre, que seu amor não muda, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas quando a gente cumpre a missão, a gente pode sentir um prazer tão grande de viver sabendo que a gente está vivendo para ele, e vivendo de uma vida que vale a pena. Que não é uma vida que em 70 anos eu vou parar e falar, só corri atrás das coisas, né? Muitas vezes a gente nem alcançou tanta coisa que a gente quer, a gente só corre atrás, quando a gente consegue, a gente já está pensando na outra e a gente só fica correndo atrás muitas vezes. Mas cumpra a sua missão, cumpra aquilo que o Senhor tem para você. Cumpra aquilo que Ele só tem para você, que Ele não tem para mim. A sua casa, provavelmente, Ele tem para você, é uma obra para você. Né? O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, é uma obra para você, muito, muito provavelmente. A sua realidade, o seu contexto, é uma obra que Deus tem para você. Né? Não jogue aquilo fora e faça com fervor aquilo que o Senhor tem para você. E eu tenho que fazer da mesma forma. Como eu sempre digo, quando a gente para pensar e quando a gente para estudar um pouco, o Senhor fala tanto com a gente. O Senhor ministra tanto com a gente. Nos convence tanto, sabe? Nos mostra como muitas vezes a gente está errado e tem que começar de mim. Tem que começar daquilo que eu tenho planejado, tem que começar daquilo que eu tenho desejado tanto. Não começa, e eu não vou jogar o fardo para você. Né? Eu sei da minha realidade também. Sei como o Senhor espera de cada um de nós. E como Ele espera de você. Ele te chamou para cumprir a tarefa junto. E eu acho isso depois da graça dele de nos perdoar, Ele nos chamar para fazer a obra junto, acho isso incrível. Porque a gente não era nem merecedor do perdão, quanto mais da confiança dele de entregar a obra dele em nossas mãos. Você é único e eu creio que o Senhor pode usar profundamente a sua vida e a sua realidade e essa história que você contou para a pessoa, isso que te faz tão único, o Senhor pode usar e o Senhor quer usar de uma maneira grandiosa. Eu sei que Ele pode fazer isso a partir dessa noite, se você abrir o seu coração. Se abrir o coração para a vontade dEle. Amém? Feche seus olhos, onde você está.